Boa tarde, família. Mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, deixando os likes de vocês, compartilhando nossos vídeos, deixando perguntas. Muito obrigado aos novos e novos inscritos e inscritos. Sejam todos e todos muito bem-vindos e bem-vindos. Este é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história, antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do pan-africanismo. Muito obrigado aí, somos um pouco mais de 800 agora inscritos nesse canal. Hoje a gente está aqui para trocar uma ideia com vocês sobre uma pauta está muito em voga, que é a questão do antirracismo, né? Eu digo muito em voga por quê? Porque a gente tem ouvido muito falar uma frase que a grande Angela Davis cunhou. Ela diz que não basta você não ser racista, é preciso você ser antirracista, né? Eu estou fazendo uso da fala da Angela Davis porque, primeiro, que uma mulher preta, né, em diáspora, e apesar dela não ser pan-africana, ela tem uma pegada nas suas obras muito próxima do pan-africanismo. Não por acaso, ela criticou a presença do racismo no movimento sufragista estadunidense, né? Só vocês pegarem as obras dela, vocês vão ver, né? Mulheres de raça e classe, tá tudo lá. O que acontece é que essa fala dela, ela se encaixa perfeitamente no momento que a gente está vivendo atualmente. Por quê? Porque a gente está vendo muitas pessoas brancas, e esse vídeo vai alguns questionamentos para essas pessoas que se dizem antirracistas. Muitas das vezes, apesar de elas encamparem um discurso que elas tentam se colocar como antirracistas, em muitos momentos, pessoas brancas, inclusive com as quais eu converso, eu lido, elas deixam escorregar o seu racismo implícito, deixam transparecer o seu racismo implícito. Por que eu estou falando isso? Recentemente, em conversa com duas mulheres brancas, as duas são acadêmicas, uma é professora mestre e a outra ela está estudando ainda, né? Mas uma é do Candomblé e a outra é de uma religião não muito conhecida aqui no Brasil, né? Essas pessoas, elas questionaram, a pessoa do Candomblé, branca do Candomblé, questionou onde Cheikh Anta Diop achou as fontes para ele utilizar nas obras dele. Essa foi a pergunta de uma mulher branca do Candomblé. E a outra pessoa, mulher branca, ela perguntou para mim, né, ela me questionou por que eu romantizo, eu sou apaixonado por Cheikh Anta Diop. Mais ou menos assim, né? Eu romantizo Cheikh Anta Diop. E aí, para mim ficou claro que essas pessoas, elas deixaram explícito o seu racismo implícito, por mais que elas se digam que não são racistas. Por que eu estou falando isso? Porque para você ser antirracista, é preciso que essas pessoas brancas, e essa conversa é mais para as pessoas brancas, tá, família? É preciso que as pessoas brancas se perguntem se elas estão prontas para naturalizar pessoas negras em lugares de poder. Pessoas negras na Controladoria Geral da República, na Advocacia Geral da União. Pessoas negras que estão falando, controlando, administrando, né? Sendo o Advogado-Geral da União, né? Na Controladoria Geral da República, exercendo aquele papel de poder lá, né? Protagonizando. Pessoas negras em postos de poder no âmbito privado, por exemplo, de grandes empresas, no âmbito público também, de empresas estatais, em postos de poder, que eu estou me referindo. Pessoas negras em postos de poder em universidades, né, muito conceituadas, como a USP, a Unicamp, a UFSCar, a Unirio, a UF, a USP, né, a UERJ, a URGS, lá do Rio Grande do Sul. Ou seja, essas grandes universidades públicas, federais, serem administradas por reitores e reitoras negros e negras, né? E ainda que não necessariamente seja do gênero masculino ou feminino, ou seja, de uma outra orientação sexual, mas que seja negra, porque a conversa aqui, família, é sobre fenótipo. O racismo, ele é pautado no fenótipo, né? Para além de qualquer outra coisa, né? A discussão racial, ela sempre tem que ser pautada no fenótipo. Então, a minha pergunta para essas pessoas, né, é essa: se elas estão prontas para naturalizar
pessoas negras dirigindo carros de luxo, morando em bairros da Zona Sul, como no Leblon, majoritariamente, que eu estou falando. Não é um ou outro, não, majoritariamente. Bairros nobres, ditos nobres, do Itaim Bibi, em São Paulo, do Leblon, da Gávea, São Conrado, né? Da Barra da Tijuca, do Recreio dos Bandeirantes. Muitas pessoas negras morando nesses lugares. Essas pessoas que são brancas, que se dizem antirracistas, estão prontas para naturalizar a presença de pessoas negras nesse espaço? Essas pessoas brancas estão prontas para naturalizar a presença de professores negros, além de reitores negros, né? Além de funcionários negros, não na faxina, não servindo cafezinho, mas em posto de poder, apesar de que a faxina, o serviço da faxina, do cafezinho, são serviços dignos, né? Mas são serviços, são lugares de subalternidade, lugares determinados pelo racismo para populações negras ocuparem. E aí a pergunta que se faz é: essas pessoas brancas estão preparadas para naturalizar ver muitas pessoas negras lecionando para elas história da África, particularmente, por exemplo, né, antropologia das sociedades africanas? Essas pessoas brancas que se dizem não racistas ou que se dizem antirracistas estão prontas para terem as suas certezas demolidas, os seus deuses destituídos dos patamares nos quais eles estão colocados pelo eurocentrismo, né? Por que eu estou falando isso? Porque ninguém questiona Karl-Heinz Marx, ninguém questiona Friedrich Engels, pessoas brancas que eu estou me referindo. Essas pessoas não questionam esses seus deuses, não questionam Voltaire, Montesquieu, Hume, Immanuel Kant, que são racistas, conforme explica Carlos Moore na obra dele, O Racismo através da História, né? Por exemplo. Então, não mostra. Essas pessoas estão prontas para questionar as suas próprias certezas. Essas pessoas estão prontas para sair do seu lugar de conforto racial, porque, como diz a grande pensadora estadunidense, preta na diáspora, Michelle Alexander, mesmo pessoas pobres, porém brancas, desfrutam daquilo que a Michelle Alexander chama de um conforto psicológico, né? Porque mesmo pobre é algo como conforto psicológico, né? Porque mesmo pobre, essas pessoas desfrutam de privilégio racial numa sociedade estruturalmente racial, né? E aí, essas pessoas brancas, eu sei que elas estão acostumadas a naturalizar a presença de pessoas negras em lugares de subalternidade, mortas pela polícia, na mendicância, majoritariamente presentes nos morros, nas favelas, nas periferias, no cárcere, né? Essas pessoas que estão acostumadas a naturalizar pessoas negras nesses lugares de subalternidade, elas estão prontas para questionar a presença majoritária de pessoas negras neste lugar de subalternidade? Elas estão prontas para conviver com a existência de um partido partido político exclusivamente de pessoas negras? Porque nós temos muitos partidos políticos aí onde só tem brancos. Vocês podem reparar. Não precisa nem falar os nomes. E mesmo nos partidos de esquerda, a pauta é eurocêntrica. A pauta é eurocêntrica, né? Não adianta dizer que não é porque ela é. É só você ver o discurso dos caras. Só você ver o discurso dos caras, que é o discurso eurocêntrico. Então a pauta é eurocêntrica, né? E, não por acaso, ele é povoado, esses partidos de esquerda, povoado majoritariamente por pessoas brancas. Não é por acaso. Essas pessoas, adeptas de visões ditas progressistas, porém eurocêntricas, e que são brancas, elas estão prontas para questionar, né, a pouca presença de pessoas negras em espaços de poder, em partidos de esquerda, das quais elas fazem parte, né? Elas estão prontas para isso? A quais elas defendem, elas votam? Elas estão prontas para isso? Então, família, essa conversa é muito neste sentido, porque não basta você dizer que é antirracista. É preciso você realmente abrir mão do seu privilégio racial. A pergunta é se essas pessoas estão prontas para abrir mão do seu privilégio racial, né?
desse conforto psicológico que elas desfrutam, mesmo sendo pobres, mesmo sendo lésbicas, mesmo sendo gays, mesmo sendo trans, uma vez branca, repetida, a questão é fenotípica, essas pessoas desfrutam de um privilégio racial, queiram ou não. E uma outra coisa que é importante salientar aqui. Quando a gente fala dessas questões, ninguém aqui está levantando uma pauta identitária. Já tivemos a oportunidade de fazer um vídeo aqui sobre isso, mas é sempre bom a gente voltar a este ponto e reforçar isto. Quem construiu uma visão de uma pauta identitária foram os brancos racistas que destruíram 3 civilizações negras na Índia: Harappa, Mohenjo-Daro e Shamgar. Já tivemos a oportunidade de explicar isso aqui diversas vezes. Eles se identificavam como gente da pele nobre, os civilizados. Está documentado isso, está documentado, tem documentários produzidos pela BBC de Londres, História da Índia. Tem a obra do Carlos Moore, Racismo e Sociedade, o racismo através da história, da antiguidade à modernidade. Tem os próprios Rig Veda, que você pode acessar, é fácil, essas obras são fáceis de acessar. Essas pessoas é que criaram essa visão da pauta identitária. Africanos estão com o direito da diáspora? Não. O que nós estamos reivindicando aqui é a nossa sobrevivência. E, fundamentalmente, o nosso conhecimento histórico que é necessário para a nossa sobrevivência numa sociedade racista, conhecimento histórico a partir das nossas contribuições, das experiências que as populações pretas do continente da diáspora produziram, a partir da perspectiva do pan-africanismo. A gente quer este tipo de perspectiva, né? Este tipo de agenda, este lugar, a partir deste lugar. Porque não adianta pegar livro de orientação eurocêntrica para tentar pensar a questão negra, que não dá certo, até porque o John Henrik Clarke já explicou que não existem soluções europeias para problemas africanos. Aqueles que nos adoeceram não podem nos dar a cura, de forma nenhuma. Né? Isso já está posto. Não há mais que se discutir isso. Né? Não há mais que se discutir. Por mais que tenhamos, e temos muitos ainda, pessoas negras, eu sei que são adeptas de visões eurocêntricas, né? Ainda que ditas progressistas, mas são adeptas de visões eurocêntricas porque não dão conta de retratar, de elucidar a história das sociedades africanas no continente da diáspora. Não dá, porque essas sociedades, esses pensadores, Hume, Montesquieu, Voltaire, Immanuel Kant, Karl Marx, Friedrich Engels, Max Weber, Hegel, essas galeras, eles não pensaram. Até porque eles não estavam preocupados com isso. Não estavam preocupados com isso, até porque são brancos, são europeus. Então, estavam simplesmente preocupados em construir uma visão racista eurocêntrica que pauta a esquerda, a direita, e muitos brancos são adeptos dessa visão. E a pergunta que se faz é: vocês estão prontos para questionar os seus deuses? Já que vocês são antirracistas? Estão realmente prontos? Vocês estão prontos para abrir os olhos e a mente para leituras pan-africanas? Vocês estão prontos para ler Catherine Bancole? Vocês estão prontos para ler Mulher Fiquete Assante, Ama Mazama, Nadove, Francis Creswell, né? Vocês estão prontos para ler Carlos Moore, Cheikh Anta Diop, que eu nunca romantizei ele, que me disseram que eu romantizo ele. Não romantizo Cheikh Anta Diop absolutamente. Nós, pan-africanos, não romantizamos nada. Nem a visão, nem a experiência das sociedades africanas no continente e na diáspora, a gente não romantiza nada. Pelo contrário. Quem romantiza a história são os europeus, os eurocêntricos, melhor dizendo, romantizam a história. Porque tem eurocêntrico preto e branco. Né? Sempre é bom a gente também ressaltar isso. Então, essas pessoas estão prontas para abrir os olhos, abrir a mente para obras como do Ivan Van Sertima, que disse que aqui a primeira civilização negra das Américas foi construída por negros, por africanos do continente que vieram para cá. Se as pessoas estão prontas para abrir a sua mente para isso, ou estão apenas fechadas no seu mundinho eurocêntrico, porque eles dão o conforto psicológico do qual dá conta perfeitamente a obra de Michelle Alexander, né? A nova segregação. Então, família, é preciso a gente questionar essas pessoas, tá, que se dizem não racistas, se elas estão prontas para ver o protagonismo negro em espaços onde, majoritariamente, o protagonismo, há muito tempo, há séculos, né, é de brancos. Fundamentalmente, até porque o grande Abdias do Nascimento sempre disse que é o racismo quem determina a sua classe. Por isso que você tem, majoritariamente, na classe trabalhadora e entre os miseráveis, pessoas pretas. É óbvio.
Porque é o racismo quem estrutura o capitalismo. E o racismo está longe de ser, nunca foi uma ideologia. Ele é uma consciência histórica, como diz Carlos Moore. O capitalismo, sim, uma ideologia. O nazifascismo, sim, uma ideologia. Né? Já tivemos a oportunidade, inclusive, de discutir isso aqui. Então, não precisamos mais voltar a isso. Dito isso, família, venham todos e todas fazer meu curso de História da África. Ele é online, aula síncrona comigo. Apenas autores e autoras pretos e pretas são utilizadas neste curso, porque é um curso voltado exclusivamente a partir da perspectiva do pan-africanismo e da afrocentricidade, para discutir as nossas experiências no continente e na diáspora. Estamos juntos sempre, OTEP, África no Centro.